mais um episódio do Café Talk com o professor Silvio Júnior, direto da Blunks Cafeteria. E nada mais, nada menos, hoje tive a honra e a oportunidade de trazer o meu amigo, né, o grande empresário e também referência na área de engenharia mecânica e também em mestre, né, em estatística. Então é uma satisfação e uma honra ter conosco esse profissional de gado, onde ele vai dizer a trajetória de sucesso dele, o mindset que fez o Diego ser essa referência aí no sul do Brasil e fora do país também. Diego, muito bem-vindo, satisfação estar com o amigo aqui. Obrigadão pela oportunidade, né, Silvio? Muito feliz de estar aqui, com certeza. É uma honra. E a gente já vai começar assim, galera. O Diego, como que ele firmou residência em Blumenau? Você é de Blumenau? Como é que é a tua história? Essa é uma história bem curiosa, na verdade. Eu sou do interior de São Paulo, né, numa cidade chamada São José dos Campos. É no meio do caminho entre Rio e São Paulo, ali, né, que eu conhecer. Só que eu fiz faculdade em Minas, na Federal de Minas, na cidade de Itajubá. E desde que eu estava na faculdade, eu sempre brincava com o pessoal, quando eu me formar, eu vou para Santa Catarina. A princípio, eu me formei em engenharia mecânica, né, na Federal lá, e eu fui aceito para o mestrado em Floripa, na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Só que ao mesmo tempo, a VEG de Jaraguá do Sul foi recrutar, lá onde eu estudava, e daí eu passei no estágio da VEG e assim eu vim para Jaraguá do Sul. Então foi assim que eu cheguei em Santa Catarina. Daí depois conheci a Ju, né, minha esposa, aqui em Blumenau, e o resto é história. Ficou meio, que nem o carioca, que ficou meio Fritz, né, meio Fritz. Exatamente. Quando eu vim pra cá, falava assim, Fritz, Fritz. Os caras, não, professora, é Fritz. Pô, eu não sabia. Enfim, e daí como é que foi os convites, Diego? Eu sei que tu chegou a lecionar fora, estudou fora do país, né? Tem umas curiosidades bem peculiares aí dessa tua trajetória também. Sim, a história foi mais ou menos assim, né? Eu vim aqui para Santa Catarina para trabalhar na VEG e na época eu era engenheiro de campo. O que o engenheiro de campo faz? Sempre que tem um grande projeto, uma usina, uma estação de power plant e tudo mais, eles mandam um engenheiro para startar, né? Para partir a planta. Então eu era esse cara. Assim, como eu era recém-formado, não tinha família nem nada, eu passava mais tempo viajando do que em casa, né? Então foram 3 anos viajando bastante, assim. E nesse terceiro ano, eu recebi uma proposta muito boa para ir trabalhar no setor de óleo e gás, né, embarcado, plataforma de petróleo. Aí fui, fiquei 3 anos embarcando, né, 28 dias na plataforma, 28 dias em casa e tal. E no final desse terceiro ano, eu fui transferido para o Rio. Daí a gente foi morar no Rio, eu e a gente era casado e tal. Moramos no Rio, um ano no Rio, e aí eu fui transferido para os Estados Unidos, né. Daí, na época, a gente estava expandindo nos Estados Unidos e tal. Recebi a proposta para ir para os Estados Unidos, foi aí que a gente se mudou para Houston e ficou 6 anos lá. Então, assim, nesse período também em Houston, ainda eu estava só formado em engenharia, comecei a trabalhar na engenharia e tudo mais lá, e tive a chance de fazer mestrado lá fora, né? Na época eu fiz mestrado em estatística na Universidade do Texas, e aí meio que mudou minha carreira, né? Porque até então eu era engenheiro, simplesmente engenheiro, mas depois fazendo o mestrado em estatística abriu muitas outras oportunidades na parte de inteligência artificial, de análise de dados e tudo mais. Então, isso é basicamente isso, né? Assim, a ida para o óleo e gás me deu a chance de ir para os Estados Unidos e lá estudar, depois abrir empresa e tudo mais. Essa óleo e gás é uma empresa da óleo e gás? O nome da empresa é Ensco. Ensco, é uma empresa britânica, ela perfura poços de petróleo. Perfura aqui no Brasil, perfura no resto do mundo. Concessão, licença para fazer. Exatamente. Assim, então, normalmente, como é que funciona? A Petrobras, por exemplo, ela é dona do poço, né, do campo. Só que a Petrobras ela não perfura o poço. Então ela traz um empreiteiro para fazer a casa para ela. Né? Então a Ensco, que era onde eu trabalhava, é o empreiteiro. Ela chega, constrói o poço está pronto, a Petrobras assume e vai produzir. E essa mudança pontual, assim, por exemplo, até você poderia me explicar melhor, se tem uma correlação entre a parte direta da engenharia mecânica com a parte estatística? No fim das contas, assim, a engenharia você vai aplicar matemática e física, né? Então, assim, é muito cálculo. Então, e hoje em dia a gente coleta muito mais dados do que nunca coletamos tantos dados, assim, né? Então, no fim das contas, eu vejo a estatística como uma grande ferramenta para tornar a engenharia melhor, né? Então, assim, da mesma maneira que antigamente não tinha calculadora, né? E daí os engenheiros tinham que fazer os cálculos no braço. Surgiu a calculadora ajudou com que os projetos de engenharia fossem feitos mais rápido. E hoje em dia eu acho que, no meu caso, a estatística ajuda para isso, né? Então, assim, a gente consegue acelerar alguns projetos via software, né? Muito mais rápido do que usando ferramentas estatísticas do que se fosse fazer no braço. Então, no fim das contas, acho que as duas coisas caminham juntas, sabe?
só estatística sem engenharia não daria tanto resultado, e só engenharia sem estatística não chegaria tão longe, né? Então acho que... Uma junção correlata que chegou a um denominador aí de sucesso, né? Eu acho que ajuda a acelerar muito várias coisas, né? Então, assim, sei lá, um projeto que a gente levaria meses para fazer, eu combinando as duas coisas leva em semanas, né? E eu acho que eu fiquei com uma dúvida em relação ao teu mestrado, foi na Espanha ou em Houston? O mestrado eu fiz nos Estados Unidos, né, na Universidade do Texas, mas depois eu fiz um MBA na Espanha também. Ah, que legal. Um MBA executivo, né, para a parte de negócios. E assim, galera, quem conhece, né, eu já tenho a oportunidade de ter um convívio aí com o meu amigo aí, o Diego, e sabe da disciplina do Diego. E é interessante, a gente, num determinado momento, a gente conversando, e o Diego nos falou, dizendo em relação ao orientador do Diego, tem uma peculiaridade. Quem é esse camarada aí? Sim, tem algumas coisas interessantes, né? Assim, principalmente o setor de petróleo, né? Nos Estados Unidos tem muita gente da marinha, né? Tem muito mariner, tem muito Navy SEAL e tudo mais. Porque é algo parecido, né? O pessoal vai para os porta-aviões, fica muito tempo, é a mesma coisa que para a plataforma. Então tem uma disciplina, tem uma cultura muito da marinha, muito militar, né? Assim, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, o cara que, entre aspas, me adotou profissionalmente é um ex-mariner, né? E daí, assim, era disciplina, cara. A primeira reunião do dia, o escritório é para as 8, mas nossa reunião é às 6 da manhã, porque enquanto o pessoal está dormindo, a gente está mudando o mundo, esse tipo de coisa. E são coisas, assim, que você acaba levando para essa vida. Eu era bem novo, eu tinha 26 anos quando eu fui para lá. Então, acho que ter tido esse tipo de suporte, assim, né? Te ajuda a endireitar seu mindset para fazer a coisa certa, né? Porque assim, você está chegando num país novo, super novo, eu e a Ju, pouco tempo de casado e tal, você precisa ter alguém para te botar no eixo, assim, né? Então, esse mindset, assim, o Tim White, o nome dele, foi o sargentão lá que me botou no eixo desde novo, assim, e até hoje quando a gente vai lá, hoje em dia a gente não trabalha mais junto, né? Mas sempre que a gente vai para os Estados Unidos, ele recebe a gente na casa dele, faz churrasco, então a gente ficou bem amigo, assim. E eu acho que essa disciplina, desde o começo, assim, foi um fator preponderante para as coisas que vieram depois, né? Assim, a partir do momento que você aprende a organizar seu dia em framework, assim, né, em procedimentos, as coisas acontecem naturalmente, né? Então faz bastante diferença. É importante dizer esse relato aí, né, não só da vida do Diego, mas dessa base para os mais novos que, né, irão ver nosso momento aqui, nossa conversa, por conta de ter essa base. Eu não conheço ninguém, Diego, que não passou, né, com a tua história pelo Cleveland, né, situações de mudanças ambientais, temperatura lá é muito frio, né, e passou por esse Cleveland aí dessa pressão de cunho psicológico com a família, né, é mais complicado, que não tenha que tenha tido sucesso se não teve esse fator disciplina e mente centrada que a sua formação lhe deu, né? É difícil isso, né? O que você pode dar uma... Sim, e tem outro, assim, você tem que ter... Ninguém é super-herói, né? Assim, você precisa ter suporte também, né? E eu e a Ju, a gente sempre conversa, assim, se eu não tivesse com a Ju, provavelmente eu não teria chegado em 10% de onde eu cheguei, né? Porque, assim, pensa que quando a gente foi para os Estados Unidos, a mãe dela tinha falecido fazia 2 meses, né? Então, assim, imagina, ela perdeu a mãe, e do nada agora você vai para outro país onde você fala muito pouco a língua, não conhece ninguém, não tem um amigo e você vai ter que se virar, né? Assim, então ela comprou o projeto, né? Falou assim, não, vamos, é a nossa chance, vamos lá, vai dar certo. E, então assim, se não tiver alguém para te dar suporte, assim, você também não vai chegar em lugar nenhum, né? Então isso faz toda a diferença também, lógico. A gente tem o foco, tem a disciplina e tudo mais. Mas eu costumo dizer assim que ninguém é super-herói, né? Se não tiver uma base por trás, assim, alguém para te dar suporte, assim, não vai chegar nos lugares. Então, assim, no nosso caso, isso fez muita diferença, cara, desde sempre, na verdade, né? Porque, assim, na época, quando a gente foi pro Rio, na verdade, a Ju tinha um emprego dela aqui e tudo mais, ela largou tudo para apostar num projeto que ela não sabia se ia dar certo ou não, né? E graças a Deus está dando. Mas eu acho que essa combinação dos dois, né? Assim, a disciplina e o suporte você acaba tendo da família, que é o que vai te levar longe. Né? Essa base, né, quem tem a oportunidade, eu conheço a Juliana, a esposa do Diego, ela é bem calma e ela tem bastante discernimento assim, numa linha de ação onde ela enxerga além da montanha, né? E ela deu esse suporte e essa segurança aí para o Diego assim, almejar e galgar dentro desse grau de profissionalismo
que transpõe aí barreiras. Inclusive, dentro dessa linha de ação, importante desse suporte aí, né, que a Juliana te deu, fez com que olheiros e observadores, né, de outros países fizesse com que o Diego fosse convidado como professor de referência, né, que eu acho que é um dos únicos que eu sei da América do Sul que fazem essa situação de aula na Universidade do Texas, né? Eu dou uma aula todo semestre, né, pro pessoal da estatística, eu sou como professor convidado, né? Uhum. A ideia lá é explicar pro pessoal mais novo, né, assim, que tá entrando, o meio contar, eu já estive aqui no lugar de vocês e olha quanta coisa que dá para fazer. Não necessariamente você vai estudar estatística, você vai ser professor, você vai ser matemática, tem um mundo muito grande lá fora. Olha as opções que tem hoje em dia com a parte de inteligência artificial, com a parte de machine learning e tal. E é bem legal, né? Porque eu sou ex-aluno, né, da Universidade do Texas e receber esse convite aí para falar todo semestre é muito legal, né? Então, assim, e daí tem alunos que hoje estão quase se formando, que assistiram a minha palestra, minha aula de convidado lá no começo, e daí mandam mensagem no LinkedIn e tudo mais, é bem legal, assim, acho que para mim é muito legal manter contato, né, com a estrutura da universidade, que é muito importante, e eu acho que para eles é legal também, porque era algo, quando eu era aluno, a gente não tinha muito isso, né, então assim, quando eu estava estudando engenharia, tudo que eu queria era ver ex-alunos contando histórias de sucesso para te motivar, né, só que na época não tinha muito isso, então acho que os dois lados acabam ganhando, né, assim, o professor ganha, né, porque ele mostra situações de mundo real, né, com alguém que já passou por isso. Os alunos ganham porque eles vão ver alguém que já teve no lugar deles, né, como é que estão. E eu ganho porque eu vou estar interagindo com gente nova que pensa diferente, eu estou aprendendo alguma coisa. Então, no final, você sempre está aprendendo alguma coisa. Então, isso é muito importante. Essa satisfação própria, né, que você galga bem, né, tão bem na sua área profissional, eu acho que vem coroando, né, tenho certeza disso, coroando toda a tua luta, toda a parte da Juliana de ser nômade aí, né? Sim, mudar ali para Texas, Houston, né? E outros países, né? Uma cultura totalmente diferente. E, nada melhor de você ter esse diferencial e esse reconhecimento, né? Sendo um dos únicos brasileiros aí a galgar e ter essa oportunidade, ter esse convite, né? E ser escolhido, né? Sendo, como eu falo nas minhas frases, diferente do mundo dos iguais, porque realmente você oferece algo que está um pouco distante do mundo dos normais, né? E dentro disso também tem uma parada bem legal, galera, que o Diego, ele foi convidado, né, para quem curte, né, meu filho ama o basquete aí, uma situação de trabalhar no time aí da NBA, né? Isso aí... Na hora que eu estava fazendo mestrado, né, daí o mestrado em estatística e o Houston Rockets tem a equipe de estatísticos deles, né? Então, na época eles estavam contratando e tudo mais, e a gente teve cadeira no Houston Rockets por 3 anos, tinha todos os jogos. E eu tenho 2 metros de altura, né? Então eu gosto de basquete. Então a gente ia em todos os jogos e tal, falei, cara, acho que é a chance e tal. No final a gente conversou, e eu conversando assim, dificilmente eu tomo uma decisão sem falar com ela antes, né? Assim, sempre, até porque ela é muito mais sábia que eu para a maioria das coisas. Então a gente conversou, falou, cara, é legal, mas acho que não é o momento, né? Assim, começar do zero numa área que, por mais que eu goste muito, não é a área que eu tenho expertise, né? Assim, meu negócio no fim das contas é engenharia, então muito legal, seria sensacional trabalhar no Houston Rockets, mas acho que a gente tomou a melhor decisão em ter tentado, porque da mesma maneira que seria talvez uma satisfação pessoal de curto prazo ali, no longo prazo não seria tão bom, sabe? Então acho que esse negócio de pensar um pouco lá na frente fez que a gente tomasse a decisão certa. Assim. Excelente. E galera, outro ponto de vista bem importante, bem peculiar, é que você não consegue almejar sucesso na sua vida, e aqui a gente tem um exemplo clássico, né, de um profissional de garbo, onde ele vai dizer desse mindset da importância propriamente da atividade, do exercício, né, para o momento que ele passava aí de dificuldade, né, Diego? E esse é um ótimo ponto, cara. Eu acho que o esporte como um todo, não só do ponto de vista físico, mas mental, ele ajuda demais, né? Então, assim, hoje em dia eu não corro mais, né? Sabe disso? Mas eu corri por muito tempo. E na verdade, era bem importante na época que a gente estava morando lá nos Estados Unidos e muito estresse, terminando mestrado, a Ju passando por problema também, a gente querendo voltar, tava uma tempestade, assim. E querendo ou não, aquela meia horinha ali que eu corria por dia era como se fosse o reset do cérebro que fazia as coisas dar certo, sabe? Cara, e demais. Hoje em dia é muito mais, eu tenho muito mais tempo, né? Tô ali, graças a Deus, aí contigo treinando, ajudando bastante.
Mas acho que isso ajuda, na verdade, traz o oxigênio que o cérebro precisa para performar. E não é só um sentimento, assim, né? Se for olhar dados mesmo, isso aí se controla. Tem uma estatística bem interessante da Fortune 500, né? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quase metade delas, os CEOs, eles foram atletas de ensino médio ou universitários, né? Assim, você fala, caramba, por que isso? Né? Assim, porque o esporte, assim como militar e tudo mais, vai te fazer disciplina, você vai aprender a perder, vai aprender a ganhar, vai aprender a lidar com situações de conflito, vai aprender a trabalhar em grupo. Então, acho que o esporte, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista social, né? De sociedade como um todo, e do ponto de vista mental, ele te ajuda demais. Então, assim, dificilmente você vai ver, e a gente sempre briga sobre isso, né? Dificilmente você vai ver, sei lá, um CEO fodão que faz um monte de coisa e que ele não tem alguma coisa, ou ele faz triatlo, ou ele malha, ou ele faz alguma coisa assim, né? Porque meio que o cérebro precisa desse oxigênio também, né? Então acho que é uma combinação perfeita. Essa semana eu estava conversando com aquele outro amigo nosso, o James Ramos, e ele foi campeão catarinense, campeão brasileiro, kart, stock car. O cara é também uma lenda aí, né, das pistas, né? E eu comentei do amigo, eu falei, estava falando com um amigo meu, Diego, ele é estatístico e tal, enfim, e ele disse, Ramos, que diretamente proporcional ao caso dele, né, ele é aí o CEO aí de uma empresa ali de construção, né, da Vetter, então veio a conjugar tudo que você tinha me dito, né? E ele falou assim, pô, Silvio, que interessante isso daí, né? Eu até falei, vou abordar e ele vai dar um percentual para te levar isso até para tuas palestras, que ele também trabalha com a palestra. Eu acho bem importante esse momento, né? Sim, não, com certeza, porque assim, principalmente no caso dele mais ainda, né? Você está piloto, você está no limite o tempo todo, então assim, seu cérebro está acostumado a trabalhar no limite, que numa decisão profissional ele vai passar muito mais. E às vezes em fração de segundos, né? Exatamente. E assim, Diego, dentro desse contexto, que a gente já entra numa linha de fator tempo, né, da gravação, com toda essa vivência, né, toda a experiência do Diego. Você é um cara novo e tem uma bagagem aí, tem uma história, todo um passado aí, né, de lutas ao mesmo tempo, mas que é brindado aí junto com esse momento de construção intelectual, como nós trabalhamos essa parte física, né? E atualmente também é bem centrada, né? Então, com certeza você tem algo para nos dar aí para as pessoas, os novos aí que estão nos assistindo aí, uma visão, né? Cara, tem algumas coisas que eu tento praticar no meu dia a dia, né? Não quer dizer que esteja certo ou errado, mas é o que eu tenho feito para mim e tem funcionado, né? Assim, eu costumo dizer principalmente quando a gente contrata gente mais nova e tal, assim, a gente nunca pode parar de aprender, né? Assim, você sempre tem que tentar aprender com alguma coisa, né? Eu costumo dizer para o pessoal assim, se estiver numa sala, se estiver numa reunião, se estiver num grupo de trabalho, onde você acha que você é a pessoa mais inteligente ou você é a pessoa mais inteligente, provavelmente está no lugar errado, porque ali você não vai ter mais nada para aprender, né? Então, assim, sempre tentar se cercar de pessoas melhores do que você, porque você vai subir no nível delas, né? Então, assim, no fim das contas, você acaba sendo uma média das pessoas com quem você convive, né? Então, assim, está convivendo com pessoas boas, automaticamente seu nível vai subir. Então isso é uma coisa que eu tento levar pro dia a dia, assim, né? E outra coisa assim, tentar aprender, né? Nunca deixar de aprender, né? A vida é uma grande lição e a gente tem que aproveitar cada dia para aprender um pouquinho mais. Excelente. Essa vivência, né, do Diego, como eu sempre falo, existem pessoas que simplesmente passam na vida, né, e fazem parte daquela situação de tempo, né, mas vivem aquela história, mas não são a história. E com certeza você deixou esse legado, né, no coração das pessoas, dos alunos no Texas, né, e faz isso mensalmente, enfim. E com certeza você é um diferente do Mundo dos Iguais, né, que é a minha marca também, e é um dos motivos que depois a gente teve amizade, porque você foi meu aluno, depois esse cara merece estar conosco aqui, contando essa bela trajetória. Você é um cara muito novo, tenho certeza que vai brilhantar mais, né, momentos pontuais da sua vida e da sua família, da sua esposa, da Juliana, e vão trazer conosco momentos ímpares, e vão ouvir muito bem falar ainda do empresário aqui, Diego Mercadal. Obrigado, galera.